Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E nessa aula de hoje o tema já está aí na tela: fatoração de um número natural. Já estudamos em aulas anteriores sobre múltiplos de um número natural, divisores, números primos, critérios de divisibilidade. Todas essas aulas estão no card desse vídeo aqui. Eu aconselho para vocês: assistam a aula de critério de divisibilidade e de números primos. São muito primordiais para que você chegue bem nessa aula aqui de hoje, tá? Assistir todas, você vai chegar ainda melhor. Então, ó, as aulas estão no card desse vídeo, tá bom? Nós iremos discutir nessa aula de hoje sobre fatoração de um número natural. Antes de mais nada, eu te fazer um pedido. Se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo aqui. Se você não gostar da aula, lá no final você tira o like e você tira a sua inscrição no canal. Combinado? Então, ó, o que é fatorar um número natural, minha gente? Já tá aí na tela, né? Diz o quê? Fatorar um número natural é você escrevê-lo como uma multiplicação de números primos. Daniel, quer números primos? Você vai lá voltar na aula de números primos para que você possa entender, tá bom? Então, fatorar nada mais nada menos do que isso daí. Você vai pegar um número, tá? Um número composto e escrevê-lo como uma multiplicação de números primos. Lembrando que também já conversamos nessa aula de números primos sobre números compostos, que é exatamente aqueles números que não são primos, para dizer assim, tá? Beleza? Então, vamos começar com um exemplo mais prático e aí a gente vai se aprimorando, tá bom? Então, inicialmente eu vou pegar aqui o 72 como nosso exemplo inicial. O 72. Minha gente, primeiro de tudo aqui que eu vou fazer, eu vou decompor o 72 em um produto qualquer. Por exemplo, 72 é 36 vezes 2. Pronto, decompôs ele. 72, 36 vezes 2. Veja, estamos expressando o 72 como um produto de dois números naturais, tá? Mas nós ainda não atingimos o nosso objetivo. Qual é ele? Olha a definição, está em cima, ó. É escrever ele como uma multiplicação de números primos. E o 36 nós já sabemos que ele não é primo, tá? Beleza? Como é que eu vou continuar aqui? Ah, o 36, ele é 18 vezes 2, né? Pode ser. Então, o 36, 18 vezes 2. E ainda vezes esse outro 2 aqui. Ainda não atingimos nosso objetivo. Veja que estamos representando o 72 utilizando várias multiplicações, né? 36 vezes 2, 18 vezes 2 vezes 2. Vamos seguir, já que o 18 ainda não é primo, né? Nosso objetivo é deixar todo mundo primo. O 18 é 6 vezes 3. Então, podemos escrever ainda assim, ó, 72. 6 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Mas o 6 ainda não é primo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. O 6, ele é o quê? 3 vezes 2. Então, vai ficar, ó, 3 vezes esse outro 3 vezes 2 vezes os outros dois daqui, tá bom? Só para você não se perca, foi o que eu fiz aqui, ó. Esse 6 é 3 vezes 2. Tá? Como a multiplicação ela é comutativa, tanto comutativa e associativa, né? Tanto faz eu fazer 3 vezes 3 vezes 2, como 3 vezes 2 vezes 3. Tudo a mesma coisa, tá? Então, por isso que eu escrevi nesse formato. Então, veja, essa última partezinha aqui, ó, essa última, 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso aí é a fatoração do número 72. Porque nós escrevemos o 72 como um produto de números primos. 3 e 2 são números primos, né? Se você efetuar essa multiplicação, ó, 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é para retornar ao 72, tá? Então, esse último resultado aqui que nós encontramos é a fatoração do número 72, tá bom? Esses outros resultados aqui, nós podemos dizer que são formas, né, de representar o 72 utilizando a multiplicação de números naturais, tá? De representar o 72 como multiplicação de números naturais. Mas isso daí de cima, tá? Não é a fatoração do 72, né? Porque lembre, a fatoração é esse número aqui de baixo. Daniel, e se esse número for bem grande?
Vou ter que sempre fazer esse trabalho? Não precisa, minha gente. Nós podemos fazer um métodozinho que é o seguinte. Eu já vou pular para um segundo número, tá? E depois vocês podem aplicar esse método ao 72. E antes de eu aplicar, né, se você já tem um conhecimento de potenciação, nós podemos ainda melhorar este resultado aqui. Tá? Isso aqui tá certo, tá bom? Não está errado, tá? Mas nós podemos melhorar. Por quê? Se a gente for ver lá no conteúdo de potenciação, nós estudamos o seguinte, né? Quando a gente estuda, né? Que 3 vezes 3 é o quê? É a mesma coisa que 3 elevado a 2. E que 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, essas duas coisinhas aqui, tanto a de cima como a de baixo, são a mesma coisa, tá? A forma de você representar a fatoração do número 72. Se você não estudou ainda potenciação, né, ainda está no sexto, sétimo ano, que ainda não vê muito bem a questão de potenciação, não se desespere não, tá bom? Você veja essa partezinha aqui e fique tranquilo, tá? E vamos para os próximos exemplos. Agora vamos fatorar o número 540. Veja, agora já é um número bem grandão. Para a gente fazer igual esse outro jeito aqui, vai dar mais trabalho, né? Então, como é que nós podemos fazer? Simples, minha gente, bem simples. Você vai fazer o seguinte, pegar o 540 e vai passar uma barrinha. E aí, aqui vem o segredo de tudo. Vai fazer sucessivas divisões desse 40, obviamente, somente por números primos, tá? Até que essa divisão chegue ao resultado igual a 1. Chegou nisso aí, a gente vai parar e vamos para a próxima etapa, tá? Então, vamos começar fazendo isso. E aí, vem a importância dos critérios de divisibilidade, né? Porque aqui vai facilitar. Por exemplo, ó, 540 dá para dividir por quanto? Aí eu vejo dois resultados possíveis, o 2 e o 3. O 2 porque ele é par e o 3 por conta da soma dos algarismos. Se você não está entendendo, você tem que assistir a aula de critério de divisibilidade, tá bom? Então, por que ainda, né? A gente vai dividir. Você pode ir na ordem, começar pelo 2. Se você não quiser, quero ir logo pelo 3, já para facilitar a minha vida, para logo diminuir nesse número. Tanto faz, tá? Eu gosto de seguir a ordem devagarzinho. Ir primeiro pelo 2, quando der pelo 2 e pelo 3, e assim sucessivamente. Tá? Então, vou começar pelo 2. Então, aí você divide, minha gente. 540 dividido por 2. E você vai encontrar como resultado 270. E aí, novamente, você vai continuar. Lembra? Até chegar no 1. 270, ele é par, divido por 2. 270 dividido por 2 dá igual a 135. E agora, dá para dividir por quanto? Dá para dividir, estou vendo ali, por 5. E estou vendo que também dá para dividir por 3. Então, como eu gosto de ir na sequência, né, eu vou por 3. Já não dá mais por 2, né? Porque o número ele é ímpar, né? Se fosse par ainda daria, mas como ele é ímpar, não dá. Então vamos por 3, tá? Então 135 dividido por 3 vai dar igual a 45. 45 também dá para dividir tanto por 5 como por 3. Então eu vou dividir por 3, tá? Daniel, novamente, se eu quisesse por 5 ao invés do 3, poderia? Claro que você poderia, tá? Sem nenhum problema, tá bom? E iria aparecer, obviamente, resultados diferentes, mas a fatoração ia ser a mesma, tá? Então, 45 dividido por 3 dá 15. 15 eu vou dividir por 3, que dá 5. E o 5 eu vou dividir por 5, que vai dar igual a 1. Beleza? Ok, chegamos no 1, parou. O que é que nós iremos fazer com esse resultado? Esses resultados aqui, minha gente, é a fatoração do 540. Como assim, Daniel? Esses resultados vão nos dizer o seguinte, aqui, o 540 fatorado, ou seja, escrito como uma multiplicação de números primos, fica da seguinte forma: 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Pronto. Achamos a fatoração do número 540. Tá bom? Ou ainda, aí agora vem para a galera que já estudou potenciação. Se você não estudou, não se preocupe, você vai estudar isso mais na frente, tá? Aí na escola de vocês. Então isso aqui fica como, ó? 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 3 vezes 3, 3 elevado a 3 vezes 5. Então, isso daí, minha gente, é a fatoração, tá? Vou até circular isso aqui de cima, fica melhor para todos entenderem, do número 540, tá bom? Daniel, para que serve isso daí? Minha gente, isso aí vai ajudar vocês em vários assuntos mais na frente. Até mesmo trabalhar a questão de divisão entre números, isso facilita muito, né? Quando você trabalha a divisão, a multiplicação, isso ajuda bastante. Até mesmo a questão de fatorações, mais lá na frente, fatorações que você trabalha a parte de expressões algébricas, monômios e polinômios, que você vai trabalhar com a fatoração de polinômios, né? Vai ajudar bastante você saber fazer a fatoração dos
números, tá? Que são duas coisinhas bem parecidas, por sinal, tá? Então, isso vai ajudar bastante vocês quando vocês sabem que você pode escrever um número como um produto de números primos. Pode parecer bem besta esse assunto, mas é algo que vai ajudar vocês muito lá na frente. E também, como eu falei anteriormente, minha gente, por exemplo, essa aqui é a fatoração do 540, mas nada te impede, fiz uma besteirazinha aqui, nada te impede de que de dizer que o 540 é o produto dos seguintes números: 4 vezes 9 vezes 15. Isso daí é o 540 com certeza. Como é que você sabe disso, Daniel? 4 é 2 vezes 2, 9 3 vezes 3, e 15 é 3 vezes 5. Mas lembrando, isso aqui de baixo não é a fatoração, tá? Não é a fatoração do 540. É apenas uma forma ali, decompus o 540 ali num produto de três números naturais quaisquer. Aqui, claramente dá para ver que não são números primos, tá? Então, por isso que não é a fatoração do 540, tá bom? Beleza? Entendida essa diferença, né? De quando um número está fatorado e quando ele não está, que pode aparecer nessa questão. 540, 4 vezes 9 vezes 15. Tá correto. Mas se alguém pergunta para vocês, isso é a fatoração do número? Você vai responder que não, que a fatoração é qual? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 de novo vezes o 5, como nós temos claramente aí em cima, tá bom? E agora vamos deter a outros exemplos, agora somente fechando a ideia de fatoração. Então, como a gente faz? Pode utilizar esse método aqui. Se o número for menorzinho, você pode fazer assim, né? Sem precisar perder tanto tempo, como a gente fez aqui. Achar melhor, tá? O que importa é o resultado final, tá bom? Próximo exemplo, eu vou pegar aqui um número um pouco maior agora, para a gente exercitar ainda mais. Vai ser exatamente o 1323, tá? 1323. Ok, novamente, ó, 1323. Vou passar aqui uma barrinha e vamos dividir ele até chegar no algarismo 1, tá bom? Vamos lá, ó. Então, 1323, dá para dividir por quanto? Por 2 não dá, porque ele não é par, né? Por 3, somos algarismos? Somando, a gente vê que sim, dá para dividir por 3. Novamente, se você não sabe do que eu estou falando, você tem que assistir a aula de critério de divisibilidade, tá bom? Então, divide por 3. E aí você vai efetuar a divisão e vai encontrar como resultado o 441, que também dá para dividir por 3. Então, você continua. 441 dividido por 3 dá exatamente 147, que também dá para dividir por 3, que quando você efetuar essa divisão, você vai encontrar como resultado 49. 49 agora já não dá mais para dividir por 3. E agora, Daniel, vamos por quanto? Por 4? Nem pensar, né? Que estamos atrás de dividir por números primos, tá? Então, por 4, não, né? Então, vamos por 5? Não dá. Quem é o próximo primo? O 7, né? O 7 dá. Então, 49 dividido por 7, que vai dar igual a 7. E o 7, como ele é primo, só vai dar agora para dividir por ele mesmo, que vai dar igual a 1. Objetivo concluído. Então, a fatoração está feita. Então, podemos dizer o quê? Conclusão, que a fatoração do número 1323 é exatamente o quê? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 7 vezes 7. Pronto. Está feito. Aqui é a fatoração. E mais uma observação, minha gente. Daniel, poderia escrever assim? 7 vezes 7 vezes 3 vezes 3 vezes 3? Claro que poderia. Lembre que a multiplicação ela é comutativa. Então, poderia escrever assim como você poderia escrever assim, ó. Fazer uma brincadeirazinha, 3 vezes 7 vezes 3 vezes 7 vezes 3. Poderia. A multiplicação ela é comutativa, tá? Tanto faz. Comutativa e associativa, tá? Então, qualquer um desses três jeitos aí dá certo, tá? Porque nos três casos aqui, nós estamos vendo o 1323 sendo expresso como uma multiplicação de números primos, belezinha? E agora a gente vai partir, né, para o nosso último exemplo, tá bom? Para a gente exercitar. E nesse último exemplo eu convido inicialmente para vocês fazerem primeiramente a fatoração desse número. Pause o vídeo, façam com tranquilidade. E aí, logo após, eu vou trazer a resposta, tá bom? Então, ó, 6.930. Como é que é a fatoração desse número aí, tá? Pausa o vídeo. Pausaram? Fizeram? Agora eu vou corrigir. Então, ó, eu vou aqui dividir inicialmente
por 5, tá? Inicialmente eu irei dividir por 5. Alguns novamente vão dizer, Daniel, dividir por 3 não vai ter problema, tá? Eu vou começar pelo 5, tá? E algumas dúvidas também podem surgir, Daniel, poderia dividir por 10? Não, porque lembra, o nosso intuito é trabalhar com os números primos, tá bom? Uma outra coisa, se você teve dificuldade, talvez possa ser que você esteja precisando estudar melhor os números primos. Você vai ter que assistir a aula que eu estou deixando o link no card desse vídeo, tá? Então, ó, dividindo por 5, você vai chegar exatamente ao resultado de 1.386. E agora eu vou dividir por quem? Vou dividir por 2. Novamente, pode ter aquelas pessoas que podem ter dividido por 3, por exemplo. Por 3, é o que eu vejo ali por 3 agora, tá? Então, podia ter dividido por 3 sem nenhum problema. Eu divido aqui por 2, chegando ao resultado 693. E agora, olha a soma dos algarismos, vejo que dá para dividir por 3, vou dividir por 3, tá bom? E aí, antes de mais nada, tá, minha gente? Aqui eu quebrei um pouquinho o protocolo, né? Que como eu disse lá no início, eu gosto de fazer sempre na sequência, né? 2, depois o 3, o 5. Aqui em cima eu poderia ter ido por 2, né? Aí eu já quebrei o protocolo, fui pelo 5, tá? Então, quebrei um pouquinho aqui o protocolo, tá bom? Mas como eu falei, sem problemas, tá? Então, ó, 693 por 3, isso daí vai dar 231. Minha gente, essas divisões eu fiz previamente, tá? Porque se eu fosse fazer todas essas divisões antes, iria dar um pouquinho mais de trabalho, a aula ia ficar muito longa, tá? E agora, dividir por 3, que aí eu chego ao resultado de 77. Depois, dividir por 7, que deu 11. E dividir por 11, que chega igual a 1. Conclusão, né? A fatoração do número 6.930 é dada por 5 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7 vezes 11. Tá bom, minha gente? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. E aí eu convido vocês a praticarem cada vez mais, para cada vez mais vocês possam ficar mais feras nesse assunto, beleza, minha gente? Então, minha gente, antes de a gente finalizar a nossa aula, eu deixo aquele pedido final de sempre. Ajuda esse canal a crescer, tá bom? Se você gostou dessa aula, deixa o teu like. Esse like, minha gente, ajuda e tanto, vocês nem imaginam como ajuda o canal a crescer. É um gesto simples, mas que ajuda o canal a crescer. Inscreve aí no canal também, ative o sininho, para sempre que eu postar aulas aqui, você receber a notificação e vir assistir essa aula logo, tá? Ser um dos primeiros a saberem quando tiver aula aqui no canal. Compartilha também esse vídeo aí com seus amigos, compartilha aí no grupo do WhatsApp, compartilha aí nas suas redes sociais, tá bom? A gente se encontra nas próximas aulas. Valeu, galera. Até a próxima.